A minha saudação a todos que agora estão a nos assistir. Exatamente vim para trazer para si esta alegria da mensagem que temos estado aqui a usufruir. Tivemos hoje uma lição muito boa, que era a doçura do sofrimento do justo. Doçura do sofrimento do justo. Mas eu quero lembrar para si uma coisa interessante que aconteceu nos últimos dias, aliás, aquilo que aconteceu nos últimos minutos da vida de Jesus Cristo antes da sua crucificação. Lembra muito bem o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus 26, possivelmente, se você for a ler na sua Bíblia, Mateus 26, aqui no versículo 34. Vou ler para si um bocado, perceba. Replicou-lhe Jesus, com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu já me terás negado. Quer dizer, tudo começou assim. Um tempo antes da crucificação de Jesus, Jesus ele senta com seus discípulos, ele traz uma mensagem profética daquilo que ia acontecer. Ele traz uma palavra muito dura, muito positiva também, e aquela palavra que eles deveriam ouvir para se prepararem sobre o momento, ou para se prepararem por causa do momento que ia acontecer lá em frente. Ele disse assim: o Filho do Homem vai morrer, será entregue e muitos de vós aqui vão me abandonar. E Pedro, depois de Jesus ministrar aquela palavra, Pedro redarguiu: isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer. Mesmo que isso venha a acontecer, eu não vou te deixar. Sabe, nós temos pessoas assim que se colocam numa posição para contrapor, para recusar a palavra de Deus. Jesus pregou para ele, ele disse: eu não vou, ou isso não vai acontecer. Tá bem, quando Pedro descreu, não aceitou a palavra de Jesus, não aceitou a mensagem de Jesus Cristo, que era verdadeira, não gostou, por isso não aceitou, Jesus incluiu agora um elemento. Ele incluiu o galo. Ele, quando fala do galo, diz: olha, antes que o galo cante, você já terá me negado quantas vezes? 3 vezes. Amado, por que o galo agora entra no assunto? Vou lhe explicar assim. Momentos depois, tempos depois, veio acontecer que Pedro recusou Jesus naquelas vezes quando era interrogado pelas pessoas, e evidentemente o galo veio a cantar. Logo que o galo cantou, Pedro lembra-se o que havia dito, como ele havia afirmado que não podiam negar Jesus, mas o galo cantou. Ele, lembrando-se da mensagem, começou a chorar amargamente, retirou-se do lugar onde haviam tantos congregados. Quer dizer o seguinte: sempre que você despreza a palavra de Deus, sempre que você acha que a palavra não se ajusta com a sua própria vida, sempre que você acha que essa palavra não é aquela palavra que você devia estar a ouvir, se calhar Jesus não está a falar aquilo que você gostaria de ouvir na altura, mas que é exatamente isto que faz parte, que faz o ingrediente da sua própria vida. Por mais que Jesus hoje não esteja falando aquilo que você desejaria ouvir, talvez você diga que essa não é boa ideia, mas eu digo, toda a palavra de Deus é viva e eficaz, é proveitosa para nós. Então Pedro colocou o pé no chão, como muitos de vós às vezes têm dito: olha, eu não creio nesse Jesus, eu não admito. Pronto, eu creio em outra coisa, mas essa palavra não para mim. Olha, foi isso que Pedro diz, sublinhou. Jesus, por ver que ele havia sublinhado assim, incluiu o galo. O galo representa um despertador da palavra de Deus. Há certos elementos que Deus começa a incluir nas nossas vidas quando a voz de Deus não parece ter sentido nas nossas vidas. Para o quê? Para que voltemos a nos lembrar do que Deus disse. Há certos desafios, certos problemas que vêm simplesmente soar ao nosso ouvido para nos lembrar a voz de Jesus. E você às vezes está a passar por uma situação que você diz assim: eu não sei porque isso está acontecendo comigo, são lágrimas. Talvez é agora traição no relacionamento, é um namorado ou namorada que se perdeu,
é o emprego que foi embora, talvez são negócios que entraram à falência, talvez são projetos, planos que fracassaram, a pessoa que mais você amava foi longe, te deixou, e muitas outras coisas negativas, foste estuprada por uma pessoa que tanto, ou foste ameaçado, foste violentado, de qualquer maneira, esses podem ser elementos, são galos esses, para te lembrar ou para te devolver a voz de Jesus. Amados, na vida Deus estaciona vários galos para despertar-nos da essência da palavra. Talvez aquilo que você esteja passando, tu pensas que é um problema. Não. Olha só, depois que isso aconteceu, Jesus veio a restaurar Pedro. Depois que Pedro voltou a perceber a primeira mensagem que Deus havia dito, muita da gente, você ignora a voz de Deus, talvez pensando que estou bem posicionado hoje não preciso de Deus, olha, eu me sinto bem, não tenho nada para crer ou para admitir a voz de Jesus Cristo, mas o galo vai cantar. Eu te garanto que o galo vai cantar, e já começou a cantar para muitos. Esse é o alarme que está a despertar. Olha, preste atenção à voz de Jesus. Mas dou graças a Deus, como muitos que chegam a voltar para ouvir Jesus. Jesus procurou Pedro para lhe lembrar, não do problema, mas para lembrar como é que essa voz, como é que a palavra de Deus termina. A palavra de Deus termina com amor. Sabe, Deus, na pessoa de Jesus, vai dizer assim: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus estava a aproximar-se a Pedro para lhe dar responsabilidades, para colocar responsabilidade na sua vida. Muitas são as vezes que a irresponsabilidade começa não quando as coisas não dão certo, simplesmente quando nós ignoramos a voz de Deus. Não importa como as coisas estejam andando bem, esteja saindo bem na vida, mas você estará a carregar irresponsabilidade somente por ignorar a voz de Deus. Deus vem restaurar agora as responsabilidades por intermédio do amor. Olha, quando você entende como Deus te ama, Deus restaura as responsabilidades. Essa chama-se responsabilidade do amor. Essa responsabilidade é que compõe o seu mundo, te enche de coragem e te faz você tomar um novo rumo de cuidar das coisas, avançar nas coisas e tomar ousadia, autoridade sobre a sua vida. Assim como Pedro colocou esse pé em pé na presença de muita gente, ele disse assim: olha, este Jesus é bom, este Jesus é aquilo, mas aquilo. Olha, na pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas conheceram Jesus, o que ele não tinha antes, porque a voz de Deus, a voz de Jesus começou a soar na vida dele, poderosamente. Ele começou a ser alguém com potencialidades. O que você precisa para vencer não é dinheiro. O que tu precisa para vencer não é uma boa casa. Deus, neste tempo, quando você o busca, Ele não te oferece aquilo que você quer. Sabe o que Ele te oferece? Ele te oferece um elemento muito importante: tempo. Ele te oferece mais uma chance, uma estação para você voltar a ouvir a voz dele. Desta vez não é a voz para dizer por que tu não fizeste isso, por que você me negou, não. Desta vez ele te oferece uma voz de responsabilidade, a responsabilidade do amor. É isso que você precisa para manter o funcionamento correto da sua própria saúde, dos seus planos e projetos. Onde não existir o amor de Deus, onde não existir a responsabilidade de Deus, a voz do sucesso, a voz do amor, a voz da paz, a voz grande, não tem valor para a sua vida. Desta vez Jesus te ama. Deixa eu orar consigo. Você que já não consegue mais ouvir a voz de Deus porque você foi invadido, foi violentado pelos concursos desse mundo. Talvez sentiu-se minimizado pela concorrência de amigos, amigas, vizinhos. Estás mergulhado no mundo de drogas, mas há uma saída. É tempo de ouvir a voz de Jesus. Não pode esperar o galo. Não pode esperar as tribulações, os problemas acontecerem, as enfermidades chegar. Não espere isso. Porque quando o galo cantar, talvez estarás longe demais. Talvez as lágrimas serão muito, muito enormes. Não precisa chegar até lá. Escute a voz de responsabilidade. Jesus te ama. Volte para Ele. Volte para Ele. Pai, em nome e no sangue de Jesus, todos quantos têm voltado à sua palavra, todos quantos têm colocado a responsabilidade em perceber, manter, andar sobre a sua palavra, conceda-lhes responsabilidade de amor, conceda-lhes graça sobre graça. Meu Pai, dessa vez terão capacidade para cuidar, para cultivar,
para desenvolver as áreas de suas potencialidades. São dons, são imaginações, são projetos que foram desenhados. Senhor, passe por frente, em nome de Jesus. E que a voz do Senhor jamais seja extinguida pela nossa própria concupiscência ou imaginação. E que sempre a sua voz seja prioridade para a vida dessa pessoa. E eu declaro a sua família restaurada, o seu casamento restaurado em nome de Jesus. Shalom. Conto consigo no domingo que vem, aqui na Embaixada de Jesus Cristo, Arena da Presença de Deus, Centro Regional Norte Nampula. Estamos aqui, Moala Expansão. Prontos? Põe lá o seu like aí no Facebook. Até já. Dê o seu comentário. Dê o seu sim à palavra. Amém.